eu tinha que ao mesmo tempo esconder minhas roupas dentro de casa, porque eu sempre fui muito ameaçada. A minha mãe, ela sempre, durante a vida inteira, para ela conseguir os objetivos dela perante a minha pessoa, ela sempre fez aquela chantagem emocional. Foi realmente uma tortura psicológica para mim. Minha mãe é uma pessoa totalmente desequilibrada, desinformada e que disse que preferia ter abortado de mim, preferia ter um filho bandido do que um filho gay. Não tenho cor nem... Brian, 29 anos. Meu nome é Bianca e eu tenho 27 anos. Então, meu nome é Helena, tenho 26 anos. Sou de Raul Soares, Minas Gerais, interior. E tentativa de uma vida melhor. Eu fui para Viçosa, uma outra cidade de Minas. E por conta da minha irmã eu vim parar aqui em Belo Horizonte. Agora no momento eu estou trabalhando e estudando. Atualmente como garçom. Eu estudo hardware e robótica. Eu sou a segunda filha de 3 irmãos. Nasci em Vespasiano, aqui em Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte. E sou bancária, sou uma pessoa bem sonhadora. Arquitetura como hobby, segunda atividade também. Eu faço teatro, sou atriz e desenvolvo algumas peças plásticas na área de designer também como freelancer e complemento de renda. Na verdade, eu acredito que, da mesma forma que as pessoas de fora vão descobrindo que o mundo não é a família tradicional brasileira, como como a sociedade tarja, né? A gente também vai se descobrindo aos poucos. Acredito eu que a gente nasce, a gente se descobre, a gente se aceita a cada dia e até então, há 2 anos atrás, eu me considerava lésbica e eu fui me encontrando. Quando eu tinha 3 anos de idade, é meio chocante isso, mas eu ficava tentando beijar a boca do meu irmão atrás da geladeira da cozinha da minha casa, sabe? Eu tinha 3, ele tinha 2. Mas não era por isso, mas quando eu tinha... As pessoas às vezes duvidam, falam, não, mas 3 anos, com 3 anos você é uma criança, mas eu não tinha desejo sexual. Mas eu não tinha vontade de brincar de carrinho, de vestir de menino, eu não tinha vontade de ser um menino. Então, eu sempre soube, desde que eu me entendo por gente, assim, porque na minha infância eu sempre brinquei, me interessei muito pelo universo feminino, buscava sempre ter referências femininas, tanto de personalidades quanto da minha família, pessoas próximas, amigas. Então a figura feminina pra mim ela sempre foi muito presente, assim, sempre foi muito forte. E aos 6 anos eu lembro que eu tinha perguntado à minha mãe por que ela não tinha me feito mulher, menina. E eu, assim, ao mesmo tempo que eu não tinha noção do que eu estava perguntando, mas ao mesmo tempo eu tinha noção sim do que eu estava perguntando, porque foi o meu primeiro grande sinal de insatisfação daquele corpo do qual eu fui biologicamente designada. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente vira e fala, nossa, sou trans. É bem complicado também, gera preconceito para todos os lados também. Se você não se aceitar também, é um problema muito grande. Você vai crescendo e você vai vendo que você não se encaixa naquilo. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de brincadeira, não é uma questão de, como a sociedade diz, fazer de conta. Eu fui crescendo e eu via minha mãe passando batom, passando maquiagem, via minha irmã usando vestido e eu tinha vontade de usar aquilo também. Eu não gostava, eu via as meninas brincando, eu queria brincar junto com elas. Eu via tudo que era do universo feminino, eu me identificava com aquilo ali. E quando eu via meninos beijando menina, eu não me via fazendo aquilo, sendo um menino até então. Então eu me descobri muito cedo, mas até os 17 anos eu não aceitava eu mesma. Eu achava que eu era um gay, um menino gay. Durante a minha infância inteira, eu sempre me travestia. Quando eu ficava sozinha em casa, eu colocava as roupas da minha mãe, colocava salto, mergulhava realmente dentro do universo feminino, colocava fralda molhada na cabeça pra fingir que era cabelo, essas coisas assim. E então,
Só que à medida que o tempo foi passando, eu fui crescendo, a adolescência foi chegando, a puberdade, eu fui começando a ter uma noção maior das coisas e inclusive do problema que isso era, mas ao mesmo tempo eu fui ouvindo também a minha família de uma maneira muito errônea, colocando que ser LGBTQI é errado. A primeira vez que eu me senti encorajada a colocar uma peruca para fazer uma personagem drag foi quando eu percebi que eu me senti muito confortável, dando vida à minha identidade trans mesmo. A parte do ser lésbica na época foi meio complicado com a minha mãe. Eu já não tinha meu pai, a minha irmã sempre me apoiou. Foi um dos motivos de eu ter saído da minha cidade e ter ido para Viçosa. E a questão da transição em si, eu achei que seria bem complicado com a minha mãe, mas foi totalmente o contrário. Não converso com ninguém da minha família e não faço questão nenhuma de conversar. O membro da minha família que eu converso é o meu irmão, que sempre me apoiou. A minha mãe é uma pessoa extremamente conservadora, evangélica, que não respeita ninguém, não se aceita negra, tem preconceito com todos os tipos de pessoa. Ela é uma pessoa racista, ela é uma pessoa homofóbica, preconceituosa e é uma pessoa que eu não me dou bem. Quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava num call center e a minha mãe me expulsou de casa porque eu assumi, até então na época, que eu era gay. Ela me expulsou de casa com sacola de supermercado com as minhas roupas, e se não fosse um namorado bem mais velho que eu, que já tinha casa, na época eu ia morar na rua. Eu fiquei pensando como que seria a minha vida depois que eu assumisse a minha identidade trans. Principalmente com as questões familiares, que eu acho que pra mim era o meu maior temor. Porque até então a minha família me aceitava como gay. Mas eu lembro que o meu pai fez um pedido pra mim quando eu assumi pra ele, que era pra eu nunca ser uma mulher. Se ele fez esse pedido, ele já desconfiava desde então. Eu acho que minha família soube que eu era trans primeiro do que eu. Em uma dessas brigas, eu também já não estava aguentando mais. Então minha mãe me convidou pra sair de casa, como ela já tinha me convidado várias vezes. E eu peguei e aceitei esse convite. Falei assim, então tá. Eu resolvi sair da casa dela e busquei refúgio na casa das minhas tias, que são irmãs dela. Eu já tinha assumido Helena no meu meio social, que é na faculdade, no trabalho, na época era no trabalho, para os meus amigos. Então eu sempre saía de casa com roupa masculina e uma roupa feminina dentro de uma mochila. E aí eu entrava na primeira porta, no primeiro banheiro de boteco sujo ou qualquer lugar assim e me trocava e me maquiava. E aí sim eu saía de fato na rua como Helena. A gente está tendo só dificuldade por questão do nome mesmo, da adaptação de chamar. Toda questão também, eu entendo também, a gente tem que entender que foram anos tendo ela de um estalar de dedos para eles, né, não para mim, ser chamado de Brian. O maior desafio é você conseguir o respeito da sociedade, o que é vergonhoso ter que ser falado em 2019, porque eu acho que ninguém é obrigado a concordar com o que a gente é. Ninguém é obrigado a concordar, seja por fundamento religioso, seja por qualquer crença, 2 mulheres, 2 homens, uma transexual, mas as pessoas são obrigadas a respeitar. É você entrar num lugar, principalmente em órgão público, e a transexual ser chamada pelo feminino, que às vezes você vê a pessoa falando assim, mas eu respeito, eu não tenho preconceito. Tá lá chamando a transexual no masculino. O travesti é a travesti. Ô Bianca, entendeu? Então assim, isso não existe, é chamando de ele, entendeu? E o mínimo do mínimo, a pessoa não sabe usar um artigo direito e fala que respeita. Como toda mulher, comigo não é diferente, eu abri mão da minha liberdade. Um dos privilégios de ser homem é ter liberdade. E ser trans é você abrir mão da sua liberdade para você adquirir sua satisfação pessoal. Porque as pessoas reparam, elas olham, vê um
eles falam um bofinho na rua, eles olham o peito, eles olham se a pessoa tem o órgão sexual masculino, se tem volume. Isso é bem complicado pra gente. Infelizmente, a transexual, a travesti hoje em dia, para os gays e para as lésbicas isso já não é mais realidade, graças a Deus, mas para transexual e para travesti, o mercado de trabalho ou é cabeleireira ou é prostituta. Infelizmente. Se eu não fosse bancária, hoje eu estaria sendo prostituta, não tenho dúvida disso. Porque eu não nasci para mexer com cabelo que eu não gosto. Entendeu? E mesmo que eu gostasse, por que toda transexual tem que ser só cabeleireira? Infelizmente, a gente não tem opção. Muitas das transexuais, muitas mesmo, 99% se prostituem porque não tem opção. É a conta de você entregar um currículo num lugar para você procurar um emprego, você virar as costas e a pessoa rasgar rindo da sua cara. Porque eles não querem ter uma transexual na equipe. Eu acho que as pessoas pensam que isso é vergonhoso, vai manchar o nome da empresa. Meu grande desafio hoje é passar uma credibilidade mesmo, principalmente profissional, porque eu já tive essa experiência de estar dentro do mercado de trabalho. Existem dois grandes desafios para uma mulher trans no mercado de trabalho, que é o que eu sempre falo. O primeiro é o processo seletivo, que é o que todo mundo conhece. Hoje, o mercado está começando a se abrir para pessoas trans. Começando a se abrir. Só que essa abertura não é uma abertura genuína. É um marketing. Geralmente as pessoas pagam numa noite. É burrice você pensar que você vai trabalhar só 8 horas. Você não trabalha só 8 horas. Você receber R$60, R$50 é muito pouco. Vamos supor que você trabalha num lugar, igual tem muitos lugares aí que trabalha com 10% só. Não trabalha com salário. Cara, se você não tiver uma mesa na noite e acontece de você não ter uma mesa na noite, você não leva nada pra casa. De graça. Você vai trabalhar de graça. Já trabalhei em lugares que só trabalham com 10%. Eu falo particularmente onde eu trabalho, todo mundo recebe a mesma quantidade. Mas tem lugar que, infelizmente, te olha, ou por ser um homem ganha mais, a mulher vai ganhar menos. Ou por, sei lá, N motivos que eles inventam e colocam, né, pra poder te pagar menos. No banco de menino, estava tudo esquematizado. Eu sabia que a minha opção ia ser prostituta se não fosse esse emprego. Quando eu tinha 17 anos, que eu estava estudando para o emprego, para o concurso, eu falei assim, gente, eu tenho que passar, minha vida depende disso. Eu dormia em cima de livro. Aí eu passei no concurso público, tem também o período probatório de são 3 meses, e depois vou ser efetivada. Passei no probatório, tô com estabilidade, eu peguei e comecei a transformação. Aí foi quando começou os problemas, né? Porque o meu gerente virou pra mim e falou assim, mas desse jeito eu não vou poder deixar você numa linha de frente, porque nessa altura eu já era caixa, isso foi em 2012. Eu entrei no banco em 2011, um ano depois eu fui promovida pra caixa, ainda de menino, e aí eu comecei a transição. E aí o meu gerente chega pra mim e fala, se você continuar fazendo isso, porque eu chegava lá, eu comecei a deixar o cabelo crescer, comecei a usar maquiagem, comecei a me vestir de mulher, que era o que eu me sentia e me sinto. E ele falou, eu vou ter que te colocar internamente, porque os nossos clientes idosos não vão entender isso. Os nossos clientes de anos aqui da agência não vão entender isso. Eu falei, mas eles não têm que entender nada. Eu sou uma funcionária que estou trabalhando aqui prestando serviço, a minha sexualidade a nada diz respeito a eles. Mas aí eu tive que quase ameaçá-lo de meter um processo, foi uma confusão. O mercado de trabalho é afirmar minha identidade feminina, passar uma credibilidade feminina e principalmente profissional e sobreviver a ela. Porque eu sou muito mais cobrada. E uma vez eu ouvi no meu trabalho que eu não podia errar. E realmente eu não posso. Não pude, porque eu errei e fui demitida. E no meu currículo, por exemplo, eu coloco foto e eu tenho que colocar que eu sou trans para evitar de passar por aquela situação constrangedora, da pessoa chegar lá, ver que se trata de uma trans e dar uma desculpa esfarrapada e falar e me dispensar. Sempre você vai estar errado. O cliente ele pode estar o mais errado possível. O seu patrão vai lá e vai fazer com você. Cara,
Você serve o cara uma cerveja gelada e chega lá no seu patrão e fala que você serviu uma cerveja quente. Quem vai provar que eu não desci uma cerveja quente? Eu vou calar minha boca, enfiar meu rabo no meio das pernas e continuar trabalhando, se ele me deixar trabalhar. É quase impossível você ver uma travesti, a não ser da prostituição. O fato de eu ser trans não seja algo relevante a primeiro momento. Eu quero ser respeitada pelo que eu sou como pessoa e, se eu estiver num ambiente profissional, pelo que eu sou como arquiteta, e se eu estiver em cima do palco, pelo que eu sou como atriz. O meu maior sonho é ver as pessoas transexuais, LGBT, hoje no Brasil, serem respeitadas. É ver que as pessoas nos enxergam como seres humanos, e não como aberração, não como depósito de esperma, não como uma pessoa que deve ser tida como vergonha para apresentar para a família. Eu quero ter meu valor, eu corro atrás desse meu valor. Sei do que eu sou capaz. Todo mundo deveria saber do que é capaz. Não é noticiário de jornal, não é. Sou quase um cara, não tenho